Para todos nós. Uma boa noite para todos que estamos ligados nessa atividade de hoje, que propõe uma análise mais detalhada sobre a interpretação do homem com relação aos conceitos que ele tem sobre a própria divindade, a chamada evolução do pensamento religioso. Sim, é verdade, porque da mesma maneira que as nossas sociedades avançam no conhecimento científico, da mesma forma que a nossa sociedade se organiza do ponto de vista de estruturação dos seus conceitos e da maneira como vivem os homens, dessa forma também evolui o conceito que os homens possuem sobre o que seja o Criador. Nossa visão de mundo com relação à espiritualidade, ela vem se transformando no curso dos séculos e dos milênios, fazendo com que a gente perceba, ao longo da nossa história, diversas fases sucessivas que o homem teria atravessado até chegar à condição que se encontra nos dias atuais. Uma das obras mais extraordinárias do século XX, a chamada obra de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, apresenta para nós um panorama muito interessante desse processo de evolução e transformação das conceituações humanas sobre o que seja o Criador. Segundo aquilo que está disposto nessa obra, que é considerada uma das 10 melhores obras do século XX em termos de espiritismo, uma das 10 melhores obras espíritas do século passado, Herculano Pires nos mostra que no curso do tempo o homem foi modificando a sua forma de interpretar o que fosse o Criador. Houve um período da nossa história muito antigo, muito rudimentar ainda no processo de formação da nossa sociedade, analisado isso não somente pelo lado espírita, mas pela própria análise antropológica do homem, a partir de um pesquisador chamado Spencer, e que Herculano Pires trata isso na obra. A primeira fase do nosso desenvolvimento em termos de religiosidade foi quando nós despertamos para perceber que os seres da natureza pareciam exercer poder sobre nós. Nossas primeiras expressões religiosas foram, portanto, no culto aos astros. Cultuávamos a lua, o sol, as pedras, a chuva, os trovões, e porque não conseguíamos entender os fenômenos que a natureza nos oportunizava, tínhamos à conta de deuses esses elementos inanimados. Um período bem antigo, bem no começo da nossa história, bem próximo da própria pré-história, quando isso se deu. E no evoluir do homem, na revisão de seus conceitos, no aprimoramento das suas ideias, ele foi transferindo essas ideias de seres inanimados para seres animados. Nós tivemos um período, os celtas, por exemplo, adoravam o carvalho, que era a árvore mais importante que eles tinham naquela região, então eles faziam suas reuniões à sombra do carvalho. Os celtas não possuíam templos, porque entendiam que o Criador não morava em templos de pedra, e, portanto, era na sombra das árvores mais frondosas que eles promoviam seus cultos religiosos a partir de seus sacerdotes, que eram chamados de druidas. Segundo aquilo que está disposto em obras póstumas, Allan Kardec teria sido o nome em que o codificador da mensagem espírita, professor Rivail, deveria ter tido numa encarnação lá atrás, quando encarnou na própria França, na época que era Gália, ele teria tido o nome de Allan Kardec. Então, os druidas, sacerdotes dos celtas, faziam os cultos na sombra dos carvalhos. Se fosse no Paraná, seria na sombra da araucária, mas a imponência do carvalho fazia com que os celtas reverenciassem essa forma de vida como sendo uma representação da divindade. Se nós formos avançar um pouquinho mais nessa nossa discussão, nós vamos perceber entre os egípcios um interessante processo de adoração em que eles trabalhavam muito a adoração para animais.
Spencer fala da adoração ao escaravelho, que era o símbolo da imortalidade, do chacal, que era a cabeça de Anubis, o deus que trabalhava do outro lado da vida, o deus que tinha as chaves do mundo dos mortos, Anubis, que era uma cabeça de chacal. Temos o deus Tote, que tinha a cabeça de um íbis, que comia as serpentes, o deus da justiça, comia o mal. E assim nós vamos perceber muitas religiões no começo da nossa civilização, trabalhando a adoração a animais. Na Índia, a adoração à vaca, e isso vai se espalhando por vários outros lugares. O Egito Antigo tem várias múmias de gatos, porque os gatos eram interpretados pelos egípcios como se fossem portadores de energias especiais e, portanto, eram adorados como deuses. No caminhar dessa história, os homens depois transferem a adoração de animais para homens. Os seus heróis também passam a ser adorados. É o período da Grécia Antiga, em que temos a adoração aos grandes heróis, Teseu, Perseu, Hércules. Esses homens todos são considerados como que deuses e passam a ser admirados. E segundo a crença do paganismo, quando eles morriam, eles se transformavam em constelações no céu, podendo, muitas vezes, nós, que conhecemos astronomia, olhar para o céu e dizer, olha, aquela é a constelação de Hércules, aquela é a constelação de Teseu, de Perseu. Então, você vai vendo no céu a confirmação dos conceitos que o paganismo possuía sobre seus próprios heróis. Esse conceito dos heróis se transfere para os nossos próprios familiares com o tempo, e algumas culturas passam a também cultivar os familiares, os seus antepassados. E aí, por conta disso, algumas regiões do planeta possuem a adoração a seus antepassados, registrados nos chamados totens. Cada camada do totem representa uma geração diferente, e é naquele ícone que eles tentam guardar as histórias daqueles que fizeram parte do povo deles, mas que já estão do outro lado da vida, na crença de que, mesmo após a morte, eles continuariam vivos, zelando pela sua comunidade. Da ideia dos nossos familiares, da ideia dos nossos heróis, nós passamos para um outro período em que passamos a admirar não só os heróis e os familiares, mas a criar a ideia de que existiam deuses, seres que seriam imortais, que viviam do outro lado da vida e que, portanto, eram os responsáveis por cuidar da espécie humana. E o politeísmo, então, nessa forma, se espalha sobre a face do planeta, com diversos deuses distintos em diversas partes do globo. À exceção de um único lugar, todas as demais regiões do planeta estavam dominadas pelo pensamento politeísta, a ideia de vários deuses. Apenas em um ponto da Terra, que seria o Estado de Israel, na região da Palestina, o povo hebreu, distintamente dos demais, fazia a eleição pela adoração de um único Deus. Adoravam um único Deus. É certo que eles não foram o primeiro a adorar um único Deus. Um pouco antes da propagação das ideias de Moisés, nós temos no Egito Antigo um período de 12 anos no qual Akhenaton, o pai de Tutankhamon, celebra com o seu povo a adoração a um Deus único. Mas a diferença entre o Deus de Israel e o Deus único de Akhenaton é que o Deus de Akhenaton era o próprio Sol. Ele admirava o Sol, chamado de Aton, era o único objeto de adoração, como se ele fosse um Deus único, mas o Deus era o Sol. Quando, ao contrário, o Deus de Israel não era tido como um objeto, nem como o Sol, nem como a Lua, nem como nada, mas um ser distinto da criação, que era imaterial e que havia criado todas as coisas e que zelava pela sua criação e exigia obediência para os seus mandamentos. Os estudiosos que tratam a questão da forma como os judeus trabalhavam a sua espiritualidade e efetivavam
no seu modelo de adoração, dizem que, apesar deles fazerem a adoração a um Deus único, não se poderia chamar, num primeiro momento, que a adoração dos hebreus era uma adoração monoteísta. Por quê? Porque o monoteísmo estabelece a ideia de que existia um único Deus, enquanto que na leitura que os judeus faziam, numa visão mais atenciosa dos seus textos, dá para perceber que o que eles apresentavam era a ideia de vários deuses, mas eles é que adoravam apenas um. Os deuses existiam na visão desse começo do judaísmo, mas Israel só adorava um único Deus. Se você perceber, em várias oportunidades do texto bíblico, é possível anotar a seguinte frase: o Deus de Israel vai provar que o teu Deus é menos poderoso do que ele. Então, evidentemente, pelo conceito que está na raiz da ideia, eles tinham uma concepção de que haviam vários deuses, mas o único que deveria ser adorado era o Deus de Israel. Esse conceito não era chamado, portanto, não dá para chamar de monoteísmo. O melhor modelo de identificação dessa forma de adoração é chamada de enoteísmo, com letra H no começo, H-E-N-O, enoteísmo, ou monolatria, que significa reconheço a existência de vários deuses, mas adoro apenas um. Esse conceito de monolatria ou de enoteísmo, ele vai perdurar no povo hebreu até aproximadamente o período do exílio na Babilônia, quando eles são exilados e Nabucodonosor destrói o templo de Jerusalém, e eles ficam numa terra distante, sem condição de voltar ao seu país de origem e com o seu templo destruído. Quando isso acontece, há uma crise na fé judaica, porque eles se indagam se seria justo orar para o Deus de Israel, estando eles numa terra estrangeira e tendo o seu templo sido destruído. Existe até uma música da época dos anos 80, que fez muito sucesso, que ela é, na verdade, uma melodia que tenta trazer uma letra de um salmo que fala sobre isso. Eu não sei cantar em inglês, mas é uma música que dizia assim, os mais velhos devem conhecer. La 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 Babylon, oh 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 oh, tararara la 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 la. Essa música, ela traz como letra o seguinte: nos templos que sentávamos à margem do rio distante de Jerusalém e chorávamos a saudade da nossa terra e a saudade de não podermos orar para o nosso Deus. Então, eles tinham a concepção de que longe de casa eles não poderiam fazer isso. E é quando eles voltam do exílio, depois de 70 anos do processo de escravização promovido por Nabucodonosor, quando eles voltam para lá e que reconstroem o templo, é que efetivamente eles ganham a ideia efetiva de que exista um monoteísmo, a ideia de um único Deus, e a partir dali você percebe mais nitidamente uma revisão dos conceitos judaicos, porque antes, numa primeira etapa, eles acreditavam que Deus, o soberano Senhor, morava no templo de Jerusalém. Depois, quando eles reconstroem, eles entendem que ali é um local de adoração e dão a morada específica do Senhor. E é assim, nessa grande saga, que o homem vai promovendo processos sucessivos, segundo Spencer, até chegarmos à condição de alcançarmos a leitura de que o mundo tem apenas um único Deus. E esse monoteísmo, ele também sofre um processo de transformação. Há um período de um Deus rigoroso, muito com a mão pesada, que é o Deus de Israel. Depois nós temos uma segunda proposta, que é um Deus mais misericordioso, mais amoroso, que seria o Deus apresentado por Jesus no Novo Testamento. E, por último, teríamos uma revisão desses conceitos, resgatando a essência da mensagem do primeiro Testamento, da primeira grande revelação, que seria a ideia de um Deus imaterial, de um Deus eterno, com esses conceitos de não terem as características humanas,
e transcendendo os conceitos do judaísmo, abraçando a personalidade que esse Criador teria, que é apresentada no livro, nos evangelhos, aonde Jesus traz um Deus misericordioso. Então, o Deus apresentado pela doutrina espírita, ele busca os atributos que existem dentro do Deus de Israel, mas ele mescla esses atributos com as características de misericórdia que Jesus apresenta. Dentro do judaísmo, nós vamos perceber que nos 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, somente no último deles, Deuteronômio, que significa a lei de novo, um livro que, na verdade, só faz uma revisão, em certa maneira, dos conceitos dos outros, ele pega uma revisão, conta sobre os 10 mandamentos, conta boa parte, assim, mais sucinta daquilo que os outros 4 livros contaram. É somente nele, no Deuteronômio, que vai aparecer a proposta de que Deus deve ser amado. Antes de Deuteronômio, Deus tem que ser apenas adorado. É ali, na última das obras, que se inicia o conceito de que Deus deve ser amado com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Isso vai aparecer somente no livro de Levítico. Então, na leitura que é apresentada na obra O Espírito e o Tempo, a leitura que se faz é desse grande caminhar que, sociologicamente, a história foi promovendo para que nós chegássemos até essa compreensão que temos nos dias atuais. Certamente não é a última, mas é a leitura que nós temos na atualidade. E quando nós nos debruçamos sobre esses livros da sociologia, para interpretar esse fenômeno de desenvolvimento da nossa religiosidade, da nossa compreensão sobre Deus, é importante que nós façamos a pergunta essencial: e o Espiritismo? O que fala sobre tudo isso? Qual é a interpretação que o Espiritismo nos oferece sobre esse fenômeno? Como que a doutrina espírita analisa esses posicionamentos trazidos por Herculano Pires e quais são as razões espirituais para que tudo isso tenha acontecido? E é assim, tomando esse fio da história que a sociologia nos apresenta e que não possui o desdobramento espiritual que essa história efetivamente nos poderia oferecer, então a gente olha pelo olhar do Espiritismo, se debruçando por cima do muro para ver o que se passava do outro lado, para entender por que a humanidade fez essa caminhada. O que significam todas essas coisas? Por que estamos onde estamos? Como que isso foi construído?